pessoal, então, nesse vídeo agora, nessa aula, a gente começa a digitalizar os levantamentos arquitetônicos que vocês fizeram. Então, eu vou usar como exemplo aqui, né, para poder ir fazendo e vocês entendendo os princípios, eu vou usar o levantamento da minha casa que eu fiz. Então, eu tenho uma foto aqui, né, os desenhos que eu passei para vocês, não sei quem trouxe, guardou, mas, enfim. Então, vou usar isso como referência e aí a gente vai começar a desenhar. Eu coloquei aqui, ó, o princípio de tudo, a gente vai fazer a delimitação dos ambientes, né? Então, vamos desenhar as paredes. Aqui ainda está, né, em estado bruto, tem só as linhas, já dá para ver que tem uma compartimentação, mas é um desenho que não está completo. Mas é uma primeira etapa, né, no primeiro momento do desenho, a gente vai compartimentar o espaço, né, compartimentar a planta, e aí começando a aparecer os cômodos. A forma mais, né, usual de delimitar ambientes é com paredes, né? Não é a única, mas é com paredes. Então hoje a gente vai começar a desenhar as paredes. Então tem duas formas básicas que a gente pode usar, eu vou apresentar as duas, vocês veem o que vocês se sentem mais confortáveis. Uma que é a que eu usei aqui, que é desenhando linhas, né? Então eu vou fazer uma linha vertical, uma horizontal, e depois vou dando offset, copiando e reproduzindo as espessuras das paredes, as distâncias, né? Largura, profundidade, né? Duas dimensões de cada ambiente, que é o que a gente precisa pedir para vocês levantarem e é o que a gente precisa para conseguir desenhar. Então, uma forma de fazer isso é com base nas linhas, né? Vamos fazendo as linhas duplas que representam as paredes. Um outro jeito, que aqui eu acho que já está explodido, mas eu posso também fazer por ambientes. Ó, aqui já está recortado, eu posso também desenhar retângulos e montando a composição de retângulos e a distância entre esses retângulos com as medidas dos ambientes vai ser o que vai ser a espessura das paredes. Então, primeiro nós vamos fazer a compartimentação dos ambientes e depois vamos marcar portas, janelas, né, fazer as aberturas e fazer também as bancadas, né? Aqui ainda não tem. Vamos ver se dá tempo da gente fazer as bancadas também. Então, para começar a fazer um ambiente, né, eu vou olhar no levantamento, vou consultar aqui as medidas, né, por exemplo, eu vou começar por esse cômodo aqui, ó. Então, é um cômodo que tem 4,10 num sentido, 3,5 no outro. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer uma linha. Primeira coisa, né, nós vamos desenhar paredes, então vocês vão escolher a caneta aí, né, nesse caso o layer vai ter um papel de caneta, né, o tipo de caneta ou de lapiseira que vocês vão usar. Nós vamos usar o layer parede. Esse layer parede é para desenhar as paredes cortadas apenas, né, é um layer que vai estar... Cadê? É um layer que está definido para ter espessura 0,6. Então, é uma linha grossa. A linha grossa a gente só vai usar para representar elementos seccionados, só paredes cortadas, então. Quando a parede é vista, a gente não usa esse layer. Estou destacando isso porque é comum o pessoal sair representando qualquer parede, em qualquer situação, no layer parede. Então, é só no caso de planta ou no caso do corte, quando a parede é cortada, que a gente vai usar o layer parede. Então, vou escolher o layer parede, né? Tá o layer ativo, então é o layer no qual eu vou desenhar. Então, para começar fazendo por linhas, eu vou desenhar uma linha, posso fazer uma linha grandona aqui, né? Que dê com sobra. Fazer uma linha horizontal, então eu estou com o orto ligado para poder fazer a linha horizontal. Vou pegar aqui, estou com o snap ligado, para poder pegar o endpoint, né, fazer uma linha coincidindo ali. Ó. Então, vou fazer duas linhas grandes, e aí a gente vai dando offsets das medidas que a gente quer.
Então, posso copiar também, né? Mas acabei de tomar. O costume é fazer com offset. Então, eu vou definir o comando offset, porque eu vou fazer linhas paralelas. Vou definir a distância. Então, vocês vão ter que ver a espessura. Vou pegar primeiro a distância dos ambientes, né? O 4,10 por 3,5. Então, 4,10 é na vertical. Então, o primeiro ambiente tem 4,10 nesse sentido. Offset de novo. Enter. Digito. Offset. Enter. Digito o valor da outra dimensão, que é 3,5. Aí vocês vão ver a dimensão dos ambientes de vocês. Então, digita outra dimensão. Está aqui um retângulo. Depois eu tenho que olhar as espessuras das paredes. Então, quando a gente faz a linha de cota aqui, ó, né, tem as cotas internas, que pegam mais detalhes, e tem aqui a marcação da espessura da parede, que aí vocês vão ter, no levantamento, vocês têm que estimar aí o mais próximo possível. Então, aqui no meu está com 16. Então, a parede tem 16 centímetros. Eu vou com offset e vou digitar offset, digito o valor 16 e dou, né, vou dando os cliques aqui e vou criando as paredes. Então, aqui está o ambiente que eu quero e as paredes em volta dele. Aí a gente começa a ter que usar as ferramentas de modificação, trim e fillet, principalmente, para poder arrematar as linhas. Então, ó, eu vou usar aqui, ó, na quina, como isso aqui é o limite mesmo do projeto, eu vou usar o fillet, vou definir o raio 0. A gente usa muito mais o fillet com raio 0 do que com um raio definido. Então, defini o raio 0, e aí eu vou clicar nas duas linhas aqui, ó. O Enter repete o último comando, então eu estou dando um fillet de novo, para poder fazer a outra. Enter de novo, para fazer mais um fillet aqui, ó. Então eu estou arrematando as quinas, né, e ajustando a parede do desenho. Aqui, ó, como eu vou precisar continuar com essa linha, porque ela vai, né, tem mais ambientes para cá, eu vou usar o trim. Eu preciso interromper só essa linha, eu não preciso desse pedaço. Então, eu vou usar o trim. Então, eu quero delimitar aqui, né, eu quero cortar a partir desta linha. Enter. E aí eu posso abrir uma janela aqui, ó, pegando as linhas que eu quero recortar. Ou posso clicando uma por uma também, mas abrindo janela é mais rápido. Vocês vão precisar de agilidade. E aqui eu vou dar trim de novo para arrematar essas beiradinhas. Então, quando já está, né, eu sei que eu quero tirar esse pedaço, ele já está delimitado, trim, enter, enter, e aí ele já identifica os limites automaticamente e vai dando o corte. Aí um parêntese, né, que eu esqueci de avisar para vocês, como é que eu navego aqui no meu desenho. Então, esqueci desse detalhe. A rodelinha do mouse, o scroll. Então, eu recomendo que vocês tenham o mouse touchpad de notebook não presta para usar AutoCAD. Então, a rodelinha do mouse, o scroll, girando para cima e para baixo, eu aproximo e afasto o desenho na tela. Apertando o botão, eu movo, né, o desenho, reposiciono ele na tela. Basicamente é o que vocês precisam. Eventualmente, vocês podem precisar dar um zoom num detalhe do projeto, vocês podem dar o comando, nem sei onde fica o ícone disso, mas é a letra Z, zoom, e aí eu posso abrir uma janela, eu quero achar o detalhe dessa janela, dessa parede, ó. Então eu dou um zoom com uma janela, e aí ele me leva para aquele ponto. Então basicamente é isso. Scroll para frente e para trás para ampliar, aperta o botão do meio, desloca, aproxima, afasta. Então é isso que eu vou fazer o tempo inteiro. Então aqui, continuando, né, fiz um primeiro ambiente, aí eu vou olhando na planta,
e reproduzindo os demais. Ó. Aqui eu preciso mais 4,15 na horizontal, mais 3,10 na vertical. Então, mais um offset, digito a medida. Posso fazer o offset com o true também, se vocês acharem mais confortável. Deixar sempre o true ativo. E aí, toda vez, vocês têm que digitar o valor. Então, aqui 415, né? Para cá, quanto que era? 3,10. 310. Aí, posso ir continuando. Ó. Vou fazer a espessura da parede, mais 16, mais 16, opa, mais 16. Aí arremata aqui, ó. Trim. Sempre vai arrematando. Para o quê? Offset. É isso aqui, ó. É o offset. Offset é para fazer linha paralela. Dá para fazer copiando também. Eu posso pegar uma linha e copiar ela, né, com copy. Não é Ctrl+C, Ctrl+V, é copy. E digitar um valor. Também funciona. Mas, né, poderia fazer aqui, ó, o próximo ambiente meu tem 1,32 o banheiro. Então, posso digitar aqui, ó, copiando a linha. Posso pegar essa linha, copiar ela de novo, mais 16. E aí vocês vão fazendo. E aí é isso. Assim vocês fazem a planta inteira. Uma outra forma de fazer isso, né, aí vocês veem o que vocês acham mais cômodo, mais confortável, mais rápido, principalmente. É ir pegando as dimensões, ó. Então, eu tenho um ambiente aqui de 4,10 por 3,5. Eu vou fazer um retângulo. Então, vou pegar a ferramenta retângulo e vou fazer aqui... vou dar o arroba, né, para digitar as coordenadas. Então, no eixo X é 3,5, 4,10 no eixo Y. Eu faço um retângulo do tamanho que eu quero. Aí vou fazer um retângulo do outro ambiente. Está do lado dele. Aqui é 4,15 por 3,10. Aí eu vou fazer outro retângulo, agora usando o atalho. Arroba 4,15,3,10. Aí o que acontece? Eu vou ter que posicionar esse retângulo, né, de acordo com a posição relativa lá dos ambientes. Então, eu vou mover com o Move. Vou mover. Primeiro eu coloco aqui com o vértice. E depois eu movo novamente. E vou afastar a distância que é da parede. Então, isso às vezes é mais rápido, principalmente em início, quando a gente está pensando um projeto. Né, você vai definindo as dimensões dos ambientes que você quer trabalhar e montando um quebra-cabeça. Para fazer as paredes disso, externas, aí teria que dar um offset. Então, você poderia ir fazendo assim, ó. Vou fazer os 3 ambientes aqui, ó. Então, o último aqui é 1,30 por 3,10 também. Então, retângulo, arroba, as dimensões, o eixo X e a dimensão do eixo Y. Deu errado, é 3,10. Então, arroba 1,30,3,10. Aí move, né, o objeto para posicionar e move de novo para dar a distância da parede. O que eu acho que pode ser mais chato disso é porque quando eu faço um retângulo, ele é uma polyline. Né? Ele é um conjunto de linhas que está junto. Na hora que eu quero fazer as paredes externas, se eu der um offset aqui de 16, ó, eu dou offset, ele vai fazer um offset do retângulo inteiro. Então, talvez a gente queira explodir, selecionar todos os retângulos quando tiver tudo montado e explodir, que é essa ferramenta aqui, ó.
Nesse caso, a explosão vai significar que as linhas que estavam todas em uma polyline vão ser linhas avulsas. Então agora eu tenho as linhas isoladamente aqui, ó, depois que eu explodo. Dá para explodir também com a letra X, que é o atalho, né, ó, explode é o X e Enter. E aí daí eu vou fazendo offset, né, da medida que eu quero. Né, se eu, por exemplo, se a casa acabasse aqui, eu ia fazendo os limites externos, ó. E depois eu ia ter que ir dando fillets para poder unir as diversas linhas, ó. Fillet, vou até lá no final. Evitem de fazer várias linhas emendadas. Se a parede é contínua, faça uma linha só, não faça várias linhas assim não, ó. Isso é ruim depois. Né? O ideal é vocês fazerem uma linha só, então emenda lá com o fillet, vai até o final de uma vez. Vai emendando com o fillet. Aqui, ó, por exemplo, eu posso usar o fillet para trazer essa linha até aqui. Posso usar o trim para dividir essa linha, porque eu quero, né, esses dois pedaços. E aqui eu já emendei. E assim vai montando até o final. Epa, fillet. Então vocês vão montando dessa forma. Aí vocês veem o que vocês acham mais conveniente. Então dá aí uns 10 minutinhos para vocês esboçarem algumas paredes e treinarem, né, um pouco os comandos, offset, line, offset, trim, fillet, move. Então treinem aí um pouquinho, daqui a pouco eu mostro como que a gente faz pilares, portas e janelas.